Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipão de volta ao futebol, aceita o projeto do Cruzeiro para 3 temporadas e vai ter uma missão quase impossível. Eu vou te contar os bastidores dessa contratação e dos planos do Cruzeiro para se manter pelo menos na Série B ou voltar para a Série A. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você vê como são as coisas, né? Eu estive em Atibaia na manhã desta quinta-feira, conversando com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, conversando sobre outros assuntos, estava fazendo uma outra matéria, e perguntei para ele sobre o novo técnico do Cruzeiro, e ele disse que a procura estava incessante, né? E como o Felipão recém tinha recusado o próprio Cruzeiro, não imaginei que ele fosse ser anunciado horas depois, só vi aquela correria de dirigentes e tudo mais. Mas perguntei até se essa imagem do Cruzeiro não estava muito arranhada, né, por conta das dívidas, por conta de tudo que aconteceu, que você sabe muito bem. E ele disse que até não, que a resposta dele, né, que o clube conseguiu contornar isso com o pagamento de salários, de dívidas, de procurar resolver a situação, né, e que alguns treinadores não estavam aceitando por outra condução da carreira no momento, não queriam pegar um time agora ou não queriam deixar o clube onde estavam, porque foi isso, né? Depois de Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco, o Cruzeiro tentou o Humberto Luzer da Chapecoense, o Marcelo Chamusca, antes havia tentado o Felipão e também o outro técnico que eles tentaram, o Lisca do América Mineiro. Todos recusaram. Mas a direção foi inteligente para fazer uma proposta, um oferecimento a Felipão de algo diferente. É um técnico que você pode ter qualquer crítica ou contestação a ele, tem um renome internacional, brilhou por onde passou, montou grandes equipes, é multicampeão e recentemente esteve aqui no Palmeiras e foi campeão brasileiro em 2018, gente, faz muito pouco tempo. E o Felipão é o seguinte, ele tem um outro projeto de carreira, evidentemente, né, já tem mais de 70 anos, e eu acompanhei isso muito no Palmeiras em 2018, porque ele tem agora um auxiliar mais atualizado, que é o Paulo Turra, que é um cara que faz esse trabalho de campo muito mais forte do que o Felipão. O Felipão é um manager, é um administrador de vestiários, né? Mas não é só a conversa, obviamente. Ele tem as suas ideias, suas escolhas, mas ele trabalha com um profissional que está alinhado com o que hoje o futebol necessita, que é o Paulo Turra. Não que o Felipão esteja defasado, eu até não acho isso. Mas é natural, né? O Felipão já tem uma rodagem maior, tem toda a sua experiência, mas bebe na fonte de um cara mais jovem, que acompanha mais as modificações, as mudanças no futebol, e elas são muitas nos últimos tempos. Em 2014 ele já tinha esse objetivo, pela relação que ele tem com o Grêmio, de abrir um pouco mais os seus braços em relação ao seu comando técnico de vestiário. Ele se envolvia mais em reforços, ele indicou jogadores que depois o Grêmio veio a tornar vencedores, como o Jeromel. Ninguém conhecia o Jeromel, o Felipão conhecia da segunda divisão da Alemanha e indicou o Pedro Jeromel, que voltou para o futebol brasileiro. O volante Wallace foi promovido por ele, da base, ele fez essa promoção de jovens também. E no Palmeiras em 2018 eu acompanhei muito, o Turra era realmente o cara do campo e o Felipão o cara das ideias. E eles foram campeões brasileiros, e chegando até as semifinais de Libertadores e Copa do Brasil. Então assim, foi uma ótima cartada do Cruzeiro, imagino eu. Obviamente a gente não sabe o que vai acontecer, é fato que o Cruzeiro vive uma situação muito delicada, mas o Felipão tem esse desafio, né? Além de recuperar um clube que vive uma autoestima completamente delicada, que uma situação complicada de bastidor e dentro de campo também, e também de ampliar, né, o seu leque de profissional mesmo, de carreira, um cara que vai virar, que vai ficar 3 anos, né, o contrato é até 2023, ou seja, ele quer participar do resgate do clube, e não necessariamente aquele técnico regular à beira do campo, não, ele vai ser isso, mas vai ter um olhar à frente, de revelação de jovens, de indicação de atletas, de tentar costurar a recuperação de um clube usando toda a experiência que ele tem, 20 anos depois de volta ao Cruzeiro. Olha, eu acho que o Cruzeiro foi muito bem nessa. A gente sabe da situação, não sei exatamente quanto que o Felipão vai ganhar, sabe que não dá para dar um passo maior que a perna, mas acho que casou, né? O Felipão queria muito voltar a trabalhar, é um cara que não larga o osso, né? A gente fala, pô, Felipão, vai descansar, né? Já tem uma história longa no futebol, mas não adianta, o futebol é a vida dele, né? E acho que ele tem muito a contribuir ainda.
Agora eu queria falar mais um pouco sobre a situação do Cruzeiro e da missão que terá o Felipão. Não vai ser fácil. Por quê? Porque o Cruzeiro tem 12 pontos ganhos na Série B e está na 19ª colocação. O Cruzeiro é vice-lanterna da Série B com 12 pontos ganhos. O problema é que o Cruzeiro tem 5 vitórias. E aí você vai me perguntar, como assim tem 12 pontos e 5 vitórias? Se ele tem 5 vitórias, ele pelo menos teria 15 pontos, né? E ele tem mais 3 empates. É que o Cruzeiro teria 18 pontos. Mas você sabe, né? O Cruzeiro foi punido, começou a Série B com menos 6. Então, por isso o Fábio deu aquela declaração depois da derrota para o Sampaio Corrêa, dizendo, não fomos nós que perdemos esses 6 pontos e a gente fica aqui se desdobrando em campo para tentar vencer e tem que jogar mais, né? O Cruzeiro tem 2 vitórias a menos do que os demais. Então, o esforço tem que ser redobrado. Obviamente, a situação não estaria tranquila em termos de acesso também, né? Porque hoje o Cruzeiro teria não 12, mas 18 pontos, estaria ali no meio da tabela. Não estaria entre os primeiros, mas seria uma posição muito mais confortável do que a zona de rebaixamento para a Série C. E esse é o grande problema do Cruzeiro, né? Por mais que ele conquiste vitórias e pontos, ele vai ter sempre 6 pontos a menos do que os demais. Mais do que isso, né? Essa constante troca de técnicos atrapalha tudo. Você começa com Adilson Batista, você depois aposta no Enderson Moreira, que durante 4 meses, com a paralisação do futebol, não conseguiu trabalhar. Logo o futebol volta, ele é demitido, vem o Ney Franco, fica 7 jogos e cai também. Então assim, eu acho ótima a ideia do Felipão, mas que... E 3 anos, né? Você fazer um contrato de 3 anos, poxa vida, no futebol brasileiro, isso é raríssimo. Então que ele fique, né? Independentemente do que possa acontecer. Só que sabemos que isso é quase uma utopia, né? Se ele não conseguir resultados dentro de campo, quem nos garante que ele vai completar 1 ano sequer no clube? Mas eu não quero pensar nisso, eu quero ser otimista, porque o Cruzeiro é uma grande bandeira, né? Não tem nada a ver, nem o clube, muito menos os torcedores, com as pessoas que lá estiveram recentemente e assaltaram o clube. E esse é o termo, né? O Cruzeiro foi roubado. Inclusive, as pessoas que cometeram esses crimes estão respondendo civil e criminalmente. Civil pelo clube e criminalmente pelo Ministério Público, porque os caras, segundo o presidente, eles despenderam aí 12 milhões de reais em 2018 só em bicho para jogadores. Que empresa, né, que paga isso? Teve funcionário lá, jogador, que recebeu 68 salários no mês. É um negócio muito acima do normal. O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, que é a competição que mais paga hoje. Quase 60 milhões de reais. E conseguiu se endividar. Hoje a dívida do Cruzeiro é de 940 milhões. Quase 1 bilhão de reais. É o clube que mais deve. E tem outras punições na FIFA que o Cruzeiro precisa correr atrás para não perder a capacidade de inscrever jogadores, no qual está hoje, né, está tentando resolver essa situação, ou perder mais pontos. Porque se não paga essa dívida, quando começou a Série B, ele não só perderia os 6, como perderia mais 6. E a próxima era um rebaixamento para C. Então foi nesse nível que o atual presidente, nessa direção transitória, aí, assumiu, para tentar apagar incêndios, né? E devolver o Cruzeiro para a Série A. Agora, isso vai ser difícil. É por isso que o presidente, inclusive, já traçou um plano de sobrevivência caso o Cruzeiro não suba. E a diferença de cotas de TV, especialmente, será de 70 milhões de reais se o Cruzeiro não subir para a Série A. E pelos cálculos matemáticos, nunca um clube nessa rodada, com a pontuação que tem o Cruzeiro, conseguiu o acesso para a Série A. Ou seja, o Cruzeiro vai ter que fazer mais do que fez até agora para voltar para a elite. Então precisa trabalhar realmente com a realidade, que é talvez mais 1 ano na Série B. Série C, realmente, eu já digo para vocês que com a chegada do Felipão é muito difícil que aconteça. O Felipão tem esse engajamento com o grupo de jogadores, tem essa capacidade, essa verborragia, essa experiência, esse talento de chamar os caras para si. E vai precisar, porque os últimos jogos que eu acompanhei do Cruzeiro, esse com o Oeste e do Sampaio Corrêa, foi um negócio escandaloso. Não tinha nada o time. E aí não dá para culpar o Ney Franco, que chegou com poucos jogos, talvez nem o Enderson, né? Porque a maior parte do trabalho dele foi com o futebol parado, mas jogadores caminhando em campo, sem dar combate, passeando,
sem a mínima reação. Então é preciso que chegue um cara lá com a representatividade que tem o Felipão para que esses jogadores comprem a ideia do clube, porque é isso que vai precisar. O Cruzeiro não merece estar nessa situação, repito, pela sua torcida e pela instituição. Infelizmente, né, as pessoas que lá passaram fizeram isso com o clube. Então, na torcida aqui para que tudo dê certo, eu sou um fã declarado do Felipão e que ele tenha sucesso e êxito no Cruzeiro. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos, até a próxima. Tchau!